Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Vem Segue-me de Doutrina e Convênios. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula, eu tenho um super convite para te fazer. Nós vamos ter uma super live com a Liga da Justiça. Isso mesmo, os influenciadores digitais SUD. Essa é a nossa segunda live que vai acontecer agora, domingo, dia 23, às 20 horas, lá no canal do meu amigo Vitor Neres. Eu tive a oportunidade de participar da primeira live, foi muito especial estar ali com todos aqueles influenciadores digitais SUD, muito dedicados, foi muito especial para mim. E agora eu tô te convidando para vir comigo participar da segunda live. Vai ter lá as pessoas muito bacanas, gente, eles são realmente muito especiais. Eu tenho sentido um prazer, uma satisfação muito grande em poder conhecê-los, em acompanhar o trabalho deles. Inclusive, eu também te convido a se inscrever nos canais dos influenciadores digitais SUD, onde nós estamos nos esforçando para poder compartilhar as verdades do Evangelho. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo todos esses canais para que você possa ir lá, se inscrever, ativar os sininhos, deixar seu like e seus comentários. É importante, essa é uma parte fundamental para nos ajudar a continuar compartilhando a luz do Evangelho. Desta forma, muito mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvir as verdades que transformam, que iluminam e que edificam. Então, nós contamos com a sua participação desta forma, que é muito importante. Inclusive, você que está me assistindo e que ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like nos meus vídeos e o seu comentário. Volto a te dizer, a sua participação desta forma é fundamental para que possamos continuar a proclamar o Evangelho nas redes sociais. Então, durante toda esta semana, nós estamos estudando as sessões 51 ao 57. Tá? O estudo das Escrituras, eles nos ajudam a reconhecer a voz do Senhor, pois as Escrituras, elas nos foram dadas pelo Senhor e nelas contém suas verdades, vontades, leis e ordenanças. O estudo diário e dedicado das Escrituras nos aproxima mais do Senhor por conhecimento e amor. O chamado dos santos de se coligarem ao raio foi recebido em dezembro de 1830. Em maio de 1831, os santos começaram a se mudar. Para os líderes da igreja, coligar os santos e edificar a cidade de Sião era uma obra tanto espiritual quanto temporal. Alguns precisavam comprar terra, outros não tinham nada, só mesmo a roupa do corpo. E então era necessário organizar tudo, comprar terra, preparar os santos, preparar todas as coisas para receberem, para estabelecerem os santos em Kirtland. Então, preocupado, então precisava que alguém pudesse, inclusive tinham outras preocupações, como por exemplo, imprimir os materiais da igreja, que também eram importantes, os livros, por exemplo, abrir um armazém para oferecer mercadoria para os santos, para aqueles que iriam habitar na cidade de Sião. Então, tinham muitas coisas que eram de extrema importância serem organizadas e serem preparadas. Então, preocupado com isso, então o bispo Edward, que havia sido designado pelo profeta Joseph Smith como o primeiro bispo, preocupado com essas questões, ele procurou o profeta Joseph Smith para que ele pudesse orientá-lo sobre o que fazer e como fazer. Então, os elementos básicos da lei da consagração, que nos foi dado na sessão 42, que nós já estudamos, já havia sido revelado, mas a situação exigia respostas mais minuciosas, mais detalhes sobre tudo que precisava ser feito. Então, o Senhor, ele está sempre à frente do seu povo, sempre orientando, confortando, mostrando o caminho a seguir. No momento do recebimento desta revelação, Doutrina e Convênios 51, que foi registrado por Orson Pratt no diário dele,
a respeito de Joseph Smith, porque ele estava presente quando Joseph Smith recebeu essa revelação. Ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês. Não houve um grande ruído ou manifestação física. Joseph se encontrava calmo como uma manhã de sol. Todavia, eu notei uma transformação em seu semblante, que nunca havia observado, quando uma revelação lhe era concedida. O semblante de Joseph estava excessivamente branco e parecia brilhar. Orson Pratt, ele esteve com o profeta Joseph Smith em muitos momentos, quando ele recebeu muitas das revelações dele. Inclusive, ele estava com ele nas ocasiões em que ele estava traduzindo o Novo Testamento. Tá? Então, e aí enquanto ele estava vendo aquela situação do profeta, percebeu o semblante dele iluminado, branco, transformado, ele ficou pensando, né? Ele ficou imaginando, por que ele não estava usando o Urim Tumim naquela ocasião? E o interessante de nós ressaltarmos nesse momento é que enquanto ele, Orson Pratt, estava pensando nisso, Joseph Smith, como se pudesse ler os pensamentos dele, disse, né, a respeito do que ele estava pensando. Ele disse o seguinte: o Senhor me deu Urim Tumim quando eu era inexperiente, no qual diz respeito ao espírito de inspiração, mas agora eu entendo a administração do espírito e não preciso do auxílio desses instrumentos. Então, essa maturidade espiritual, ela também pode ser adquirida por cada um de nós, com o estudo diário das Escrituras, a oração, a obediência aos mandamentos, a vivência dos mandamentos do Senhor. Então, imaginem que maravilhoso é ter nossas vidas dirigidas pelo Espírito de revelação, pelas revelações de Deus. E eu quis relatar essa história para vocês justamente para que pudesse falar que esse não é um privilégio do profeta ou dos profetas. Cada um de nós pode receber revelação pessoal e nós precisamos adquirir cada vez mais maturidade espiritual para que possamos estar preparados para recebermos essas revelações. E quão maravilhoso é ter nossas vidas guiadas pelo Senhor. Saber que Ele está à frente de cada um de nós. Inclusive, mesmo durante esse estudo, nós vamos falar o quanto é importante que o Senhor esteja à nossa frente, lutando nossas lutas, né? Então, no início da restauração, o povo ele vivia a lei da consagração, onde todos doavam seus bens e talentos para o estabelecimento da igreja. Nós estudamos sobre isso nas sessões anteriores, né? Eles doavam seus dons, seus talentos, tudo para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Recebia o que era suficiente para o seu sustento, para o sustento da sua família. Mas todos eram cuidadores, né? Todos eram dessas propriedades, todos eram mordomos e recebendo designações do Senhor por meio do bispo. Então, falando nisso, eu gostaria que você pudesse pensar o que Deus confiou a você. Falando que todos somos mordomos no reino de Deus, onde Ele onde Ele coloca algo aos nossos cuidados, né? E eu gostaria que neste momento você pudesse parar para pensar o que Deus colocou sobre os seus cuidados, o que Deus confiou a você. Depois, se você sentir o desejo no seu coração, registra aqui nos comentários, me conta a respeito disso. E ao pensar nisso, você perceberá quantas coisas Deus colocou sobre os seus cuidados. E é interessante que isso fala muito sobre a expectativa que Deus tem sobre cada um de nós, a confiança que Deus tem sobre cada um de nós. Inclusive, aqui no versículo 19 da seção 51, o Senhor diz: quem for o mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do Senhor e herdará a vida eterna. Então, o Senhor, Ele nos confia algo e Ele espera que nós possamos agir de acordo com sua vontade. Ele espera que nós possamos zelar, ter cuidado, né?
porque entendendo que aquilo é do Senhor e que todas as coisas na nossa vida são do Senhor e que Ele nos faz cuidadores destas coisas e que em algum momento nós precisaremos prestar conta disso. Mas é interessante nós pensarmos, porque aí isso vai nos ajudar a compreender o tamanho do nosso valor, o tamanho da expectativa que Deus tem sobre a vida de cada um de nós. E isso nos faz mais fortes, nos faz mais confiantes, porque entendemos o quanto Deus confia em nós. E como ele diz, né, que se nós somos fiéis, justos e sábios, fiéis em guardar, justos ao agir e sábios ao administrar, nós entraremos no tão sonhado gozo do Senhor, na alegria do Senhor, e nós herdaremos então a vida eterna. O que me faz pensar que desta forma nós encontraremos alegria ao cuidar, ao zelar, ao administrar as coisas do Senhor. E isso trará alegria para a nossa vida. Então é realmente maravilhoso. Então no dia 3 de junho de 1831, houve uma grande reunião na igreja em Kirtland. Essa reunião ela era tão importante que foram enviadas cartas aos missionários para que eles pudessem regressar para participar desta grande conferência. Inclusive, houve um grande esforço para tentar trazer os membros da igreja de Nova York para que pudessem participar desta grande conferência. Então, nessa conferência, como diz no cabeçalho da seção 52, foram feitas as primeiras ordenanças específicas ao ofício de sumo sacerdote. Muitos santos, eles desejavam, inclusive, obedecer ao Senhor, mas eles não sabiam exatamente o que fazer, porque nesta conferência, grandes manifestações, o profeta Joseph Smith teve um espírito muito forte de profecia, coisas maravilhosas foram faladas para o povo, inclusive muitos espíritos malignos foram repreendidos naquela ocasião. E os santos, eles tinham um grande desejo de conhecer as coisas, de saber, de obedecer aos mandamentos, mas eles não sabiam exatamente, especificamente o que fazer. Então, no dia seguinte, o profeta Joseph Smith, ele recebeu chamados e diretrizes detalhadas, que é a seção 52, né? Então, Deus deu um padrão para que nós não fôssemos enganados. E lá nos versículos do 14 ao 19 da seção 52, a gente não vai ler tudo, mas é importante que você preste atenção em cada detalhe no seu estudo pessoal e familiar, porque nesta sessão o Senhor nos dá detalhes do padrão que nós precisamos ter para nós não sermos enganados, né? Então, o Senhor, nesses versículos, ele indica características visíveis do homem e da mulher inspirados por Deus, né? Então, e ele já começa dizendo isso lá no versículo 14, quando ele diz que nos dará um modelo em todas as coisas para que nós não sejamos enganados. E ele diz a partir do versículo 15, né? Ele fala, portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, que é aceito por mim, se obedecer às minhas ordenanças. Então ele fala, se nós tivermos um coração quebrantado, o que significa isso, né? Um coração arrependido, disposto a mudar, humilde, manso, né? Disposto a aceitar as vontades do Senhor. Então esse ele é aceito pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E ele fala que nós devemos obedecer às suas ordenanças. Então ele está nos dando características específicas, visíveis, aquelas que são mostradas na nossa atitude do dia a dia, no nosso comportamento com as pessoas, né? E ele continua, e aquele que fala
cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica. Esse é de Deus, se obedecer às minhas ordenanças. Então, ele sempre está atrelando esse comportamento diário de ser manso, de ser humilde, de estar disposto a arrepender-se, de estar disposto a mudar a sua vida, né? Como ele fala, de ser fortalecido, de ter sabedoria e agir de acordo com as revelações que o Senhor nos dá. Ele fala isso, mas ele atrela isso à obediência às ordenanças, porque ele diz, né, que se obedecer às minhas ordenanças, então será aceito por mim, se tiver um coração contrito, um coração arrependido, um coração manso, né, como ele fala, uma linguagem mansa, uma linguagem que edifica. Então, neste momento, eu posso fazer uma pausa no meu estudo e fazer uma observação e fazer uma análise pessoal. Então, como está o meu falar, o meu agir com o meu próximo, o meu tratar com a minha família, como está o meu tratar com o meu irmão na igreja, como está o meu pensamento, eu estou com o meu coração desejoso de aceitar a vontade de Deus, de mudar a minha vida para aceitar aquilo que o Senhor quer que eu faça. Neste momento é importante fazermos essa análise. E aí então nós vamos conseguir perceber se nós estamos tendo essas características visíveis do homem ou mulher que são inspirados por Deus, né? E ele continua falando, portanto, por este modelo discernirei os espíritos de todas as coisas debaixo dos céus. Olha só que coisa impressionante, né? Então, você consegue identificar pelo agir. E principalmente se esse agir estiver atrelado à obediência às ordenanças, à obediência aos convênios, à obediência aos mandamentos de Deus. Que coisa maravilhosa é ver o cuidado que o Pai Celestial tem com cada um de nós, no demonstrar de todas as coisas, sabe? De se preocupar em falar, em mostrar, em dizer, mas em cada detalhe, nos mínimos detalhes, né, gente? Como que nós precisamos ser e viver todos os dias de nossas vidas para sermos dignos da companhia do Espírito, da inspiração de Deus, do conduzir de Deus de nossas vidas, né? Eu fico maravilhada por toda essa bondade, amor, misericórdia que meu Pai Celestial tem por mim todos os dias da minha vida, né? E fazer sempre essas análises são importantes porque elas precisam fazer sentido para você. Cada um desses ensinamentos precisa fazer sentido para a sua vida. E ao fazer sentido para a sua vida, torna-se muito mais fácil executar, colocar em prática. E até nisso, Deus pensou em cada detalhe de todas as coisas. E é interessante quando nós falamos que Deus pensa em todas as coisas, porque Ele realmente pensa em todas as coisas. Inclusive, em como nós podemos nos livrar dos nossos inimigos, sejam eles quais são. Então, responde para você mesmo, coloca aí, registra no seu livro de estudo das Escrituras. E se você desejar, pode colocar aqui embaixo também, para dividir comigo e com todas as pessoas que assistam esse vídeo. É como nós podemos escapar dos inimigos, não importa quem eles são. Então, lá na seção 54, os membros da igreja que estavam residindo em Thompson, Ohio, eles achavam meio que dividido com relação a essas questões referentes à lei da consagração, principalmente a consagração de propriedades. Então, o egoísmo, a avareza, eles eram evidentes em algumas pessoas, tá? E inclusive, alguns santos que estavam sendo recebidos em Thompson, Ohio, e abrigados nessas propriedades que haviam sido consagradas, elas acabaram sendo depois pedidas de volta, né? E os santos foram expulsos de lá. Então, Lyman Copley, ele havia quebrado o convênio de consagrar a sua grande fazenda como um local de herança para os santos que estavam chegando.
em Collegeville, Nova York. Estavam chegando, né, de Nova York. Então e os membros estavam sendo expulsos de lá. Ele voltou atrás, ele se arrependeu. E aí então o Senhor, preocupados, os líderes preocupados com o que deveriam fazer, procuraram Joseph Smith, para que ele pudesse inquirir o Senhor acerca do que eles deveriam fazer com relação àquilo, né? E aí o Senhor então revelou a seção 54 para eles. E é interessante que isso se enquadra para nós hoje, porque muitas das vezes a gente também se sente injustiçado, né? As pessoas às vezes voltam atrás, os membros da igreja, por alguma razão, por egoísmo, por orgulho, eles acabam quebrando seus convênios, acabam se afastando da igreja, e na maioria das vezes eles fazem isso muito magoados com alguém ou com alguma coisa que aconteceu. Isso é muito comum de acontecer, porque nós precisamos justificar as nossas ações, principalmente quando elas estão indo contra a vontade do Senhor, contra a vontade de alguém. É uma defesa da gente, né? A gente acaba justificando o que a gente está fazendo. Então, e a gente acaba justificando isso com mágoa por alguém, acusações por pessoas, e nesse caso, muitas das vezes eles saíam magoados com a igreja, né? Ou com alguém da igreja. Inclusive, isso é muito comum hoje em dia. E aí o Senhor, então, estava revelando para eles como que eles poderiam escapar de seus inimigos, não importa quem seja. E ele já diz isso logo no versículo 3, quando ele fala: e se teus irmãos desejarem escapar de seus inimigos, eles estavam respondendo aos líderes, né? Que se arrependam de todos os seus pecados e se tornem verdadeiramente humildes e contritos perante mim. Então, que eles deveriam ter ali aquele seu coração arrependido, a gente volta a falar, né? E desejoso, manso, aquela pessoa que é perfeitamente doutrinável, aquela pessoa que se permite ser orientada pelo Espírito, pelos líderes da igreja, pelo Senhor, através dos ensinamentos das Escrituras, né? Então ele deixa claro que se desejam escapar dos seus inimigos, eu entendo assim, se vocês querem, o Senhor falando, né? Se vocês querem que eu lute suas lutas, então que eu seja uma prioridade na sua vida, né? Que você possa se arrepender de seus pecados e possa se humilhar perante mim e reconhecer a sua necessidade de mim, da minha proteção e do meu cuidado, né? E aí desta forma, o Senhor ele vai lutar as nossas lutas, ele vai... Por mais difícil que às vezes possa parecer, por mais injustiçados que às vezes a gente possa se sentir, a verdade é que se nós mantermos a nossa confiança em Deus, a nossa humildade perante o Senhor e reconhecermos a nossa necessidade dele sobre todas as coisas, ele vai lutar as nossas lutas e vai confortar o nosso coração e vai nos ajudar a tirar esse sentimento que às vezes nós podemos ter de estarmos sendo injustiçados, né? E eu não consigo imaginar proteção melhor, e eu não consigo imaginar uma frente de batalha melhor do que o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, né? E ele fala, bem-aventurados, lá no versículo 6, ainda do 54, são os que guardam os convênios e observam os mandamentos, porque obterão misericórdia. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ele diz que nós temos que ser pacientes nas tribulações, até que eu venha. E ele diz que depressa ele virá. Então, aquele que buscar, encontrará descanso para a sua alma. Por mais difícil que às vezes possa parecer, precisamos pedir ajuda para o nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, para que Ele possa nos ajudar em nossa incredulidade, para que possamos aprender a confiar no nosso Salvador Jesus Cristo, para que possamos aprender a esperar nele com mansidão, com humildade perante ele e com obediência.
Então, agora, após a conferência, o Senhor ele revelou na conferência as duplas, né, de missionários, que o evangelho seria pregado de 2 em 2, né? Estabeleceu-se ali algumas duplas, posteriormente se estabeleceu outras duplas para saírem a pregar o evangelho. E entre essas duplas tinha o Ezra e Thomas Bermarch. E como o Ezra ele tinha sucumbido ao orgulho, à avareza, foi um dos que expulsaram os santos de Colesville, da fazenda, né, que desistiu, que não iria mais, que quebrou os convênios e que não iria mais estabelecer, permitir que os santos habitassem ali. Então, como ele estava com seu coração cheio de orgulho e avareza, então ele começou a protelar a ida dele para a missão. Ele começou a protelar, ele fazia tudo muito devagar, muito sem vontade, os preparativos nunca terminavam. E Thomas Bermarch, que havia sido escolhido como companheiro dele, procurou então o profeta Joseph Smith para poder falar a respeito disso e demonstrar a preocupação e saber o que fazer. E aí então recebeu a seção 56. E esses pontos colocados na seção 56, eles se aplicam a nós também. E é interessante que logo no versículo 2, o Senhor fala, né? Aquele que não toma sua cruz e me segue e guarda meus mandamentos, não será salvo. E nós já aprendemos isso, nós já falamos sobre isso. E então, tomar a sua cruz nada mais é o Senhor dizendo: aquele que não abre mão de si mesmo, por amor a mim, aquele que não me segue, que não abre mão de todo orgulho, de todos os pensamentos e desejos mundanos para me seguir, esse não será salvo, esse não me pertence, esse eu não reconheço. Tá? Então, cada um de nós precisa negar a si mesmo, e nessa ocasião, ele não estava querendo negar a si mesmo, ele estava com seu coração cheio de orgulho, por isso ele estava protelando a ida dele para a missão. E muitas das vezes isso acontece conosco, transmitindo isso para a nossa realidade hoje, muitas das vezes isso acontece com a gente acaba protelando as coisas, porque o nosso coração não está pronto, desejoso, e nós muitas das vezes acabamos dando mais ênfase para essa falta de desejo, de preparação, do que nos esforçando em fazer aquilo que o Senhor espera. Porque a melhor forma de nós transformarmos o nosso coração é exatamente essa, é exatamente agir. A gente vai falar já um pouco mais sobre isso nos versículos mais à frente, né? Então, do 3 e 4, o Senhor ele deixa claro que eu ordeno e eu revogo. O Senhor, ele nos dá a oportunidade de servi-lo, ele nos dá a oportunidade de servir na igreja, nos dá a oportunidade de guardar os mandamentos, de fazer convênios e ser fiéis a esses convênios. E ele nos dá designações, mas ele deixa claro nesses versículos no 3 e no 4 da seção 56, que ele ordena e ele revoga. Então, ele ordenou que os dois fossem companheiros para pregarem o evangelho, mas ele não queria, ele não estava se preparando, ele não estava com seu coração contrito perante o Senhor, então ele iria perder aquela oportunidade, ele iria perder aquela mordomia pelo qual o Senhor colocou sobre ele. E aí o Senhor ele dá outro companheiro a Thomas Bermarch, né? Redireciona ele aos serviços, mas ainda assim o Senhor diz que se ele se arrepender, ele pode voltar e ele receberá essa designação, né? Então o Senhor, ele sempre é misericordioso, mas ele coloca essa condição para recebermos essa misericórdia, e a condição para recebermos é o arrependimento, né? Então, vencer todo orgulho, ele diz lá, se ele vencer, se o meu servo Ezra vencer todo arrependimento, vencer todo orgulho, perdão, todo o egoísmo e decidir obedecer aos mandamentos que ele já havia recebido, então ele iria aceitar, né? Ele iria deixar que ele cumprisse com a designação, né? Então, como que nós podemos vencer todo orgulho?
É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Como vencer todo orgulho? E eu vou falar para vocês que um método prático disso acontecer é servir na igreja, é servir ao Senhor. Gordon B. Hinckley, ele sempre falava a respeito disso, né? Se você tem dúvida se o livro de Mormon é verdadeiro, então leia, mas leia com o coração aberto e desejoso de descobrir a verdade, então você saberá que ele é verdadeiro. Então, a melhor forma de nós vencermos o orgulho, o egoísmo, é justamente fazendo o que o Senhor espera que nós façamos, né? Agir, sermos generosos com os programas da igreja. Essa é a forma de nós nos convertermos ao Evangelho e termos a certeza de que é o melhor e que vem do Senhor. É vivendo. Nós aprendemos isso muitas das vezes, né? E o Senhor, Ele sempre nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ele sempre nos mostra o que nós temos que fazer. E fala que nós temos que ser bondosos, que nós temos que compartilhar, que nós precisamos, que nós não devemos colocar o nosso amor no ouro, aquilo que a traça corrói, né? Então, o Senhor sempre está nos mostrando o que fazer e que nós devemos ser puros de coração, temos esse coração quebrantado e esse espírito contrito. Então, desta forma, então, nós conseguiremos, pois ele diz, pois eis que o Senhor virá e com ele seu galardão e recompensará cada homem e os pobres regozijar-se-ão. Então, cada um de nós seremos recompensados por aquilo que fazemos, seja de bom ou de ruim, que possamos receber o galardão pelas coisas que fazemos, pela nossa obediência ao Senhor, que possamos entender que nós devemos ser mordomos fiéis, que nós devemos ser aquilo que o Senhor espera. Como eu falei para vocês no início, entendermos tudo que o Senhor nos dá como mordomia, é também entendermos toda a expectativa que Ele deposita em nós, toda a confiança. Então, que nós possamos ser um mordomo fiel, justo e sábio, e desta forma sermos merecedores das grandes e maravilhosas bênçãos que nós temos para receber aqui nesta vida, e principalmente sermos merecedores de estarmos ao lado do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador Jesus Cristo, de todos aqueles que amamos, para a vida eterna, que é o maior de todos os dons que Deus nos concede. Como eu sou grata por cada cuidado do meu Pai Celestial e do meu Salvador Jesus Cristo na minha vida. Como eu sou grata por conhecer as características que um homem ou uma mulher precisam ter para serem inspirados por Deus. Então, que nós possamos colocar em prática seus ensinamentos. Então, nós saberemos por nós mesmos, por vivermos, que eles são verdadeiros e que nos levarão a uma felicidade sem fim. Muito obrigada por estarem comigo até o finalzinho desse vídeo. E não esquece, dia 23 agora, domingo, às 20 horas, a super live da Liga da Justiça, lá no canal do Vitor Neres. E também não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever em todos os canais que eu vou deixar aqui na descrição para você. São pessoas incríveis, levando a luz do Evangelho através das redes sociais. E a gente se encontra no próximo vídeo.